Vamos continuar em Atos, no capítulo 21, né? Agora. Vai ser o penúltimo capítulo que eu vou pregar nesse livro dos Atos. Depois eu vou passar só para o 28, que é o último, quando ele fica encarcerado lá em Roma. Por quê? Porque do 22 ao 28, praticamente, a gente já vai ver no final desse capítulo 21, que não tem mais fim em cada capítulo, né? Uma coisa contínua. Eles puseram os números de capítulo, mas poderia ser um capítulo só. Do 21, que a gente está começando a ler, até o 28. Porque a gente vai ver que não tem... É uma coisa contínua. Ele está recapitulando tudo que ele fez, o que a gente já passou. Agora, ele está recapitulando para a defesa dele. Depois, a gente não vai repassar isso. Não precisa. A gente pode até fazer um estudo bíblico uma vez, para entrar mais profundamente nessa vida de Paulo, especialmente depois, então, das viagens missionárias. Mas o que eu queria enfatizar nesses últimos cultos, nessa aí, são as viagens missionárias dele, mais até onde ele foi preso pelos judeus, né? E depois entregue aos romanos. É isso. Então, esse capítulo 21, ele tem uma coisa muito diferente, ou enfática, melhor, que a gente pode ver nesse capítulo 21, que certamente é um dos capítulos mais enfáticos que está demonstrando como Israel, como Jerusalém, como os apóstolos principalmente, e como os discípulos, em geral, judeus convertidos, estavam vivendo nessa época de transição. O capítulo 21, ele mostra nitidamente essa época de transição. Fica até, às vezes, um pouquinho complicado, no sentido para alguém que não é bem esclarecido, de entender. Eu acredito que tem muitas igrejas que são judaizantes, ou que têm costumes judaicas, que se refere a, talvez, esse capítulo e outros capítulos também, que a gente vê no início dos escritos de Paulo, quando eles estavam vivendo ainda essa época de transição até a destruição do templo. A gente tem que pensar que por 70 anos, quer dizer, que Cristo morreu no ano 33, mais ou menos, hein? Até o ano 70, são mais 35, 37 anos, os judeus continuaram com todos os sacrifícios, com todas as tradições. Então, a gente tem que pensar que durante esses 70 anos, os cristãos, os gentios, tinham um lugar, junto com as mulheres, no templo, que era fora do templo, que era no pátio. Tinha um muro que separava o templo mesmo, a parte de dentro, onde tinha o sacrifício, onde tinha tudo, da parte de fora. Quem podia entrar no templo eram só os judeus, inclusive os judeus cristãos, que tinham se convertido a Cristo. Mas se eles entravam, eles podiam entrar porque eram judeus. Uma vez o templo destruído, não houve mais sacrifício, não houve mais sacrificadores, não houve mais nada de tradição. Só continuaram as sinagogas. As sinagogas não eram sagradas, não eram lugares sagrados. Todo mundo podia entrar, já entrava naquela época. Somente o templo era sagrado. Então, porque somente no templo tinha sacrifício, na sinagoga não. Então, o templo era um lugar realmente que via da tradição do Antigo Testamento, é que o Senhor soube exatamente por que ele deixou destruir. Porque se ele não tinha sido destruído, fisicamente, queria dizer que a gente deveria continuar com todas as tradições judaicas. Porque Paulo, Pedro, todos eles estavam continuando com todas essas tradições durante essa transição. E a gente vai ver isso claramente aqui. A gente pode lembrar que
Paulo ele tinha pedido, num desses capítulos que a gente passou, para Timóteo, na viagem, se circuncidar. Eu tinha explicado que era para facilitar o relacionamento com os judeus, já que ele não era um judeu de origem, era grego, né? De pai, se eu não me engano. Então, ele falou, não, é bom você se circuncidar. É complicado, né? A gente tinha explicado isso. Porque não vai dar tantos conflitos. Em Jerusalém, os apóstolos, principalmente Tiago, que era o ancião, o líder principal, eles chamam de pastor, mas pastor é o Senhor, da igreja de Jerusalém, o principal líder, né? Quando estou falando da igreja, não de um templo, estou falando da igreja que reúne todos os anciãos de bairros. Mas ele era o líder, ele ficava no templo. Ele podia entrar dentro do templo, mas quando se reuniam, sempre era fora do templo, porque tinha cristãos gentios. Os cristãos gentios, eles podiam entrar só nas sinagogas. Eles não podiam entrar, e se tinha se convertido no judaísmo, eles não podiam entrar no templo, certo? Então, eles ficavam no pátio. Tiago era quem ministrava lá no pátio para toda a igreja cristã. Ele não poderia falar, ministrar lá dentro do templo o cristianismo. Dentro do templo era só para participar das reuniões judaicas. Então, com todas as tradições, com todos os votos e todas essas coisas que eles tinham ainda, que eles praticavam ainda. Isso é difícil para a gente entender, mas era necessário, por isso, porque senão não teria talvez existido, sobrevivido o cristianismo, porque os judeus matavam os cristãos. Então, mesmo os judeus convertidos, a gente vê que agora a gente vai ver que eles são os judeus que queriam matar o Paulo, que era judeu. Então, isso não importava. Quando você era cristão, quando você não falava mal do judaísmo, estava beleza. Começava a falar alguma coisa, não precisa de tradições, não precisa de se circuncidar, aí virava um demônio. Aí os judeus queriam matar, porque abandonava as tradições, abandonava o culto judaico. Né? Isso aqui a gente vai ver muito bem aqui, nesse versículo 21, e vai nos ajudar a entender por que tinha ainda profetas, que a gente vê, uns eram profetas, porque uns faziam votos, porque via tudo desse tempo de transicional, né? Que entre realmente a pegada com os cristãos depois da destruição do templo, realmente se separaram do judaísmo. Aí sim, teve uma separação abrupta, clara e nítida. Não teve mais solidariedade com o judaísmo. Né? Quem era judeu, convertido, virou cristão. E não mais era judeu, porque o judaísmo é a religião. Então, lá, realmente, uma vez o templo destruído, todos que eram cristãos judeus se tornaram só cristãos. Abandonaram todas as tradições, e quem continuou nas sinagogas, e continuou a guardar o sabá. Os cristãos, a partir de então, já antes, a gente viu, se reunia no domingo, e lá continuaram a se reunir no domingo. Então foi bem dividido e separado, como deve estar hoje, certo? Mas como a gente sabe que tem umas sinagogas hoje que são judaica cristã, isso não existe, já que não tem mais tempo. Então não deveria existir, mas certamente ela se apoia nesse tipo de coisa aqui, né, do capítulo 21. Mas depois a gente vê nas cartas de Paulo, esses que foram escritos depois desse tempo aqui, que ele é muito claro, que ele quer que as coisas sejam bem separadas. Né? Então, vamos começar. Eu expliquei agora para não ter que explicar a cada
dois versículos, que a gente possa entender, quando a gente lê, o porquê das coisas, sem ter que explicar em detalhe de novo tudo, hein? Então, no capítulo dos Atos 21, versículo 1. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção da ilha de Kos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então em Pátara. Ali embarcamos num navio que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. Então, ele está falando, ele está explicando, ele fala nós, porque o Lucas falando, eles partiram então de navio em direção dessas ilhas, que é Kos, Rhodes, Pátara, parece que já é uma cidade que eu não me lembro. Depois trocaram de navio em Pátara, ali embarcamos em um navio que partia para a Fenícia. E quando ele fala que eles avistaram a ilha de Chipre à esquerda, é muito importante, porque quando a gente vê o mapa, o fato que a ilha de Chipre está à esquerda, então o navio vai para Cesareia, Jerusalém. Se eles passavam desse lado da ilha, eles passavam na ilha à direita, quando eles iam direto para Antioquia da Síria, onde veio o Paulo. Então, era o mesmo caminho, só que para ir para Antioquia passava com a ilha à sua direita, então era só ir reto, caía no porto de Antioquia, e quando passava à esquerda, indo reto, caía no porto de Cesareia, Jerusalém. Então, esse aqui nos indica por onde eles passaram para chegar em Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a... desculpa. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam. Era onde que eles aportaram? Em Tiro, né? Que ali viviam. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Aí eu quero destacar aqui, vocês lembram, no versículo 22 do capítulo 20, estava escrito assim: agora, impelido pelo Espírito, Paulo falando, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Ali a gente vê, com o mesmo Espírito, ele está falando para os discípulos que viviam ali, eles os advertiam também, para eles também estar sabendo que era uma coisa do Espírito Santo, que ele tinha que ir lá. Mas não eles interpretar carnalmente. Paulo, ele tinha recebido do Espírito de ir para Jerusalém, sabendo que ele ia ter sofrimento, não que ele ia morrer. Isso é bem claro. O Espírito, eu vou repetir, o Espírito nunca mandou ninguém para a morte, salvo dos leões, salvo da fornalha, salvo de cheio de coisa. Agora, não manda para a morte. Salvo atravessando o Mar Vermelho, o cristão sempre foi e será protegido pelo Espírito da morte. É claro que um dia a gente morre, mas quando é por profecia, ele nunca vai nos mandar para morrer. A gente pode até ir e morrer por nós. Agora, por profecia, o Espírito não faz isso. Não tem exemplo nenhum, em lugar nenhum, onde o profeta falou, vá lá, que eu quero que você morra lá. Eu quero que você seja mártir. Não. Tem mártires, mas não enviado pelo Espírito Santo. Isso não tem. Aí, então, aqui carnalmente, eles interpretaram, e isso é importante, sou eu que estou falando isso, mas eu pesquisei, podem pesquisar, que é uma questão de interpretação que o Espírito falou. Falou, não, ele vai lá, ele vai sofrer, ele vai ser encarcerado. Em lugar nenhum está escrito que ele vai morrer, nem para eles, nem para os discípulos. O Espírito falou que ele ia morrer. Mas os discípulos, então, receberam, já que não era eles, mas era o Paulo, falaram, então não vá. Então não vá, porque o Espírito nos falou que você ia sofrer lá.
O Paulo sabia que ele tinha que ir lá porque o Espírito tinha falado para ele mesmo. Então não era novidade, não. Vai ter mais uma advertência depois pelo Ágabo, que vai ser no mesmo sentido. Ao fim do nosso tempo, que era de 7 dias, que ele deveria passar 7 dias, ao fim do nosso tempo ali, voltamos ao navio. Não, a gente não sabe o tempo mesmo. Aqui. Ao fim do nosso tempo ali, voltamos ao navio. E toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali, nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo, eles voltaram para casa. Todo mundo tranquilo, ou tranquilizado. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. Esse aqui era um porto também, que eles aportaram e passaram um dia. Na verdade, eles aportaram ali, eles continuaram a pé dali. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa, a pé, né? E nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinha servido na igreja de Jerusalém. Por que ele está falando que é um dos 7? Porque esse Filipe não é o Filipe apóstolo, é o Filipe que foi escolhido como diácono, né? Como ajudador, quando eles precisavam de escolher uns diáconos em Jerusalém, lá na igreja tinha muita gente convertida, e que os apóstolos não davam mais conta. Então, era um deles, né? Por isso que está escrito Filipe, o evangelista, e não Filipe, o apóstolo. Um dos 7 que tinham servido na igreja, que tinha servido na igreja de Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Por que está escrito que elas são solteiras? Não era para fazer publicidade, elas são solteiras, elas vão casar. Não, elas tinham feito um voto. Elas tinham o pai evangelista, elas queriam também ser evangelistas. Então, elas tinham feito o voto de servir ao Senhor. Por isso que é escrito que ele tinha 4 filhas solteiras, porque elas tinham feito esse voto. Não é porque elas ainda, naquela época, eram solteiras. E que profetizavam, quer dizer, que servia já o Senhor, né, na condição delas. Então, esse profetizar também vem tudo da época que a gente falou, né? Essa coisa judaizante que tinha que conservar para não ser morto, naquela época. Muitos dias depois, chegou da Judeia, quer dizer, de Jerusalém, um profeta chamado Ágabo, que é o mesmo que tinha ido para Alexandria, na igreja de Paulo, quando Paulo falou, está chegando de Jerusalém uns profetas, né? Era já também um Ágabo que tinha chegado de lá. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara, assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então, você vê que é exatamente o mesmo decorrer que tinha decorrido antes com os irmãos discípulos que tinham recebido o Espírito Santo, que continuando, ele ia sofrer e ser preso, na verdade, né? Então, onde ele passava, o Espírito Santo falava para os irmãos que ele ia ser preso. Por quê? Eu acredito que porque se fosse ele que falasse isso, não faria sentido nenhum. Imagine, aonde Paulo chega e para, onde tem cristãos, discípulos, ele falava, não, eu vou para Jerusalém porque lá vou ser preso. Vou ser preso, eu vou sofrer. Aí, é lógico que não fazia sentido, se não fosse o Espírito Santo que teria falado para ele. Ele poderia até falar, não, o Espírito me falou. Mas as pessoas iriam acreditar? Talvez não, né? Porque é uma coisa muito absurda.
assim quando a gente pensa. Não, mas então por que você vai? Porque sempre o Espírito até então falava o contrário. Falava, não, não vai lá, não vai para cá, não vai, você vai. Ela dessa vez ele falaria, não, o Espírito me falou disso. Então todos iam falar, você não entendeu bem. O Espírito não fala isso. Até então, ele sempre falou de não ir para lá, de não ir para cá, de não fazer. Então, por que agora ele falaria isso? Então, é por isso que, primeiramente, para o próprio Paulo ter, receber essa confirmação que era o Espírito mesmo, o próprio Espírito falava de lugar em lugar onde ele aportava, onde ele ficava, usava os discípulos, o pessoal locais, os locais, para também falar com eles, não, está certo, o Espírito mesmo que está mandando ele para lá. Aí eles, carnalmente, sempre falavam de não ir, o que é normal. Mas o Paulo sabia, então ele tinha, assim, a confirmação que ele tinha que ir, certo? É que o Espírito ia sempre o livrar. Na verdade, essa aqui ele nem tinha tanta certeza, mas o Espírito faz isso. Aí, então, continuando. O Espírito Santo declara: assim o dom deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém, entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós, seus irmãos dali, suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém, obviamente pela carne. Ele, porém, disse, o Paulo, por que todo esse choro? Assim vocês me partam o coração. Estou pronto, não apenas para ser preso. Então, por que ele fala não apenas para ser preso? Porque é isso que ele recebeu do Espírito Santo, que ele ia ser preso. Mas ele agora está acrescentando, eu estou pronto, não apenas para ser preso, como todos falam, como o Espírito me falou, mas eu, Paulo, sou pronto até para dar a minha vida. Mas isso não foi o Espírito Santo que falou, certo? É ele que está acrescentando. Porque é bem claro aqui. O Espírito falou, não apenas, esse não apenas indica que é o Espírito que falou. Não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Isso é Paulo, a carne que fala, e o outro, não apenas para ser preso, era a fala do Espírito Santo. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor, então vai lá. Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Tudo isso era em Cesareia do lado. Né? Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Manassão, nascido em Chipre, e um dos primeiros discípulos. Então, essa Manassão era um discípulo que nasceu lá em Chipre, mas ela não sabe aonde que ele ficou, quando que ele se converteu. Só está falado que era um dos primeiros convertidos lá em Jerusalém, primeiro discípulo. Mas a gente não sabe nada mais dele. Tudo que a gente sabe é que ele era muito hospitaleiro. Por quê? Porque ele hospedava sempre o pessoal que via de fora, que era cristão. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago. Lembramos que o Tiago lá, ele foi ver o Tiago, que era o líder, o grande pastor, entre aspas, da igreja de Jerusalém, né? Que reunia as igrejas de bairro. E todos os presbitérios, que são todos os anciãos, da igreja de Jerusalém, estavam presentes. Da igreja de Jerusalém, não do templo de Jerusalém. Tem uma grande diferença. Quando se fala de igreja, na palavra, nunca se fala de templo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, é a igreja de cristãos. Quando ele fala que ele reuniu todos os anciãos, os presbitérios, são todos anciãos, e cada um ancião de cada bairro da igreja de Jerusalém, da igreja da cidade de Jerusalém, que era repartida em todos os diferentes bairros. E cada bairro tinha um responsável líder, que era um ancião dessa comunidade, certo? E todos eles juntos representavam a igreja de Jerusalém. De Jerusalém.
Então ele reuniu os presbitérios, os anciãos da igreja, para ir no encontro com Tiago. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério. Vocês se lembram que o Tiago tinha ido, depois da primeira viagem, ele tinha ido no concílio de Jerusalém para falar a respeito da circuncisão, do falar em línguas, dos gentios, dessas coisas. Ele teve que voltar. O Tiago, tinha dado um consentimento para ele de continuar a evangelizar os gentios. Então, dali ele saiu para a segunda viagem, a terceira viagem. Então, aqui ele está, quando ele fala assim, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério, que era dentro da segunda e terceira viagem. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram em Jerusalém, hein? Naquele tempo que ele foi na primeira, segunda viagem, a igreja de Jerusalém se multiplicou muito. E todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Então, vocês veem, é por isso que eu dei todas essas explicações antes de começar a ler. Se a gente chegar aqui agora, a gente vê. Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, então se converteram. Então não são mais judeus, certo? Um que segue uma religião, sei lá, da Índia, da Ásia, ou aqui, qualquer um tipo de religião, e se converte a Cristo, ele não é mais budista, ele não é mais hinduísta, ele é cristão. Só que lá, aqui, é por isso que eu falo, essa época de transição é muito importante ter isso em mente. Quando a gente lê coisas de profecia, de coisas assim, de mulheres que fazem coisas que hoje a gente vê através das cartas, ou de homens, né? De falsos profetas, a gente vê através das cartas que não é, que tem uma separação clara e nítida entre o judaísmo e o cristianismo. Aqui não tem. Aqui tem uma junção clara e nítida entre o cristianismo e o judaísmo. Porque está escrito assim: você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, então se converteram. Talvez. E todos eles seguem à risca o quê? As boas novas? Não, a lei de Moisés. Então, quer dizer que o fato que eles começaram a crer em Jesus, que era o Filho de Deus, deu um fogo novo, eles começaram a seguir muito mais a lei de Moisés, as tradições judaicas. Então, eles ficaram judeus de primeira linha, mas que acreditavam que Jesus era Filho de Deus. Então, por isso, a gente não pode descartar absolutamente nada nessa época, quando a gente fala de tradições, de sacrifícios, de profecias, de profetas. É normal. Quando eles se raspavam, a gente vai ver, quando eles faziam voto, se raspavam o cabelo, eles seguiam ainda essas tradições judias. Então, mas não quer dizer que eles não eram convertidos. Só que hoje, a gente não pode de jeito nenhum pegar isso como exemplo. E isso é muito claro em Hebreus, na carta dos Romanos. Paulo já escrevia aos Romanos antes disso, não era mais necessário. Ele nunca falou mal deles, mas ele falava que não era necessária a circuncisão. Só que ele ainda circuncidou o Timóteo, falando que não era mais necessário, mas ele sabia que ele não podia ir contra o judaísmo, porque ia ser morto na hora. Ele não iria ter nunca cristãos, nem hoje, porque se a igreja não subsistisse naquela época, ela não ia subsistir hoje também não. Então, demorou 30 anos para essa transição. É muito tempo. É muito tempo. Nesses 30 anos, a gente tem que pensar, naquela época, as 12 tribos, eles se comunicavam muito, como mensageiros, a cavalo, a camelo. Eles tinham uma comunicação muito intensa entre as tribos, naquela época de Jesus e depois.
logo depois, até a destruição do templo. Então, quando Paulo escrevia uma carta, por exemplo, aos romanos, ou o Tiago, por exemplo, quando era Tiago, que escrevia, ele fala, o Tiago, que ele escreveu as 12 tribos. Como que ele poderia ter escrito as 12 tribos, o Tiago? Justamente naquela época aqui, ou talvez um ano, 2 anos depois. Ele escreveu, todas as tribos ficaram sabendo em alguns meses. Por quê? Porque essa carta ia por um mensageiro numa tribo, numa certa cidade. Dessa tribo, dessa cidade, ela era copiada, ou ela era levada, ela ia para a próxima. Nesse sistema postal, hein, que era o correio daquela época, eram esses mensageiros que fazia só isso, e levava coisa de uma mensagem de um lugar para o outro. Hein? Mas isso era bastante ágil até. Né? Não demorava anos para, por exemplo, os discípulos um apóstolo falar alguma coisa para uma outra igreja. Era bem rápido, né? Para as igrejas da Grécia ou assim. Não era, ou para Roma, era bem rápido. Então, continuando. Né? Então, e todos eles seguiam à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de. Agora vê, como eles eram judaizantes, esse que estava lá em Jerusalém. Aí ele fala, mas se eles foram, isso quem está falando deve ser o Tiago, né? O líder, como a gente viu que ele se reuniu com o Tiago, os anciãos. Então, o Tiago, que é líder lá da igreja de Jerusalém, ele era muito judaizante, porque ele mesmo fala assim. Mas eles foram informados, esses cristãos judaicos, de que você ensina todos os judeus que viram entre os gentios a abandonaram a lei de Moisés. Isso ele estava falando na Galácia, nas viagens missionárias. Mas ele não estava falando dessa forma, na verdade. Ele nunca foi numa sinagoga falar: eu estou aqui, vocês têm que deixar para trás a sinagoga. Não, ele ia simplesmente retomar todos os escritos do Antigo Testamento, onde os profetas estavam anunciando a vinda do Messias, e ensinava que esse Messias que era para vir foi Cristo, foi Jesus que foi crucificado, que era ele, todas as profecias anunciavam a Jesus Cristo que tinha sido crucificado. É isso que ele estava falando na sinagoga. Ele não estava falando, ele estava falando, vocês têm que crer nele. Ele é a salvação. Ele nunca falou, vocês têm que largar tudo, quando ele estava na sinagoga. Entendeu? Ele estava também se precavendo, porque aonde ele ficava mais tempo, ele já queria apedrejá-los, vocês lembram? Mas nem era por causa de, por exemplo, a Efésio, não era nem por causa do ensino que ele tinha dado por 3 anos que ele ficou em Efésio. 3 anos. Não, era porque, que eu esqueci o nome, ele começou assim a insurgir o povo contra ele porque ele perdia dinheiro. Era por causa do dinheiro que ele fazia com a deusa Diana. Né? Então, que ele não conseguia mais fazer por causa dos ensinamentos de Paulo. Então, nem era por causa da religião, nem era por causa do judaísmo, mas era por causa nem da religião, era por causa do dinheiro. Entendeu? Então, mas eles, claro, eles inventaram que aonde passava porque nessa época o templo não tinha ruído. Esse aqui era em mais ou menos o ano 48, 50. Faltavam uns 20 anos, 25 anos até o templo ser destruído, certo? Então, realmente ele não era muito drástico assim, que não podia mais. Ele até escrevia assim no sentido, mas para mim a lei é desprezível, é lixo. Mas ele não estava falando, vocês têm que parar de seguir a lei. Ele nunca falou isso. Ele falou para mim, hoje que eu sei que eu tenho minha vida com Cristo, eu sei que a lei não salva. Ele não pode me salvar. Mas ele nunca falou, vocês têm que parar de seguir a lei. Vocês têm que parar de fazer isso. Porque vocês não, naquela época, não. Certo? Então, vou ler. Mas eles foram informados porque você ensina todos os judeus que viram entre os gentios abandonaram a lei de Moisés. Ouviram que você
os instruiu a não circuncidar os filhos, nem seguir os costumes judaicos. E é verdade, ele não ensinava de não seguir, mas ele falava que isso não presta. Ele falava que a circuncisão não era mais um sinal de pureza e de salvação. Que a circuncisão era nada. Mas ele não falava que eles não deviam não circuncidar mais. É diferente. É uma interpretação de novo. A interpretação, a gente pode interpretar que ele estava falando de não circuncidar, mas ele nunca falou isso. Ele falou que a circuncisão não salvava, e não era necessário, não era útil. A gente falar que não é útil e falar que não tem que fazer é muito diferente. E a prova é que ele pediu a Timóteo se circuncidar, para que justamente não cria problema, porque ele não era judeu. Então, isso são interpretações que a gente faz, ou que as pessoas fazem, e colocam palavras, fatos que não são verídicos na boca de Paulo, ou nos costumes de Paulo. Né? Que faremos, então? Está perguntando o Tiago. O que faremos? O que eu vou fazer agora? Para você, porque eles estão falando isso, eles querem te matar. Será que tem alguém lá? Alguém pode checar se tem alguém na porta? O que faremos, então? O Tiago ficou com medo, hein? Porque certamente eles saberão que você chegou. Eles virão aqui para matar vocês. Tem ninguém, né? Então tá bom. Estão entendendo? Tiago está perguntando, o que faremos? Porque certamente eles vão estar sabendo que você chegou. Eles vão querer te matar. Porque eles estão falando que você está desviando o povo do judaísmo. Ele não está desviando do judaísmo, ele estava acrescentando Jesus Cristo ao judaísmo. Queremos que você faça o seguinte, o Tiago falando, queremos que você faça o seguinte. Ele não está fazendo uma pergunta, ele está falando, queremos, eu quero que você faça o seguinte. Como se eu falo para vocês, eu quero, a partir de agora, você faz o seguinte, não estou deixando na escolha. Temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Esse voto, esses homens, eles cumpriam, como tem falado até então, ainda esses votos do Antigo Testamento, da lei judaica, que é o voto nazireu. Os nazireus têm nada a ver com Nazaré. Tem muitos que confundem. O voto nazireu é um voto de devoção a Deus. São os nazireus. Então, uma vez que você faz esse voto, você vira um nazireu. Eu voto nazireu. Então, você vira um nazireno. Esses nazirenos tinham feito esse voto nazireu, eram 4 que estavam vivendo lá. Tinha feito um voto de se dedicar somente a Deus por algum tempo. Podia ser por 7 dias, por meses, ou por anos, ou para a vida toda. Isso aqui era decidido na hora de fazer um voto. Quanto tempo ia durar esse voto? E a gente lembra que Paulo, quando ele chegou em Éfeso, ou onde que era? Eu não me lembro, em Corinto, não me lembro. Ele raspou a cabeça, hein? Porque quando era o fim do voto, era necessário raspar a cabeça. Para falar agora, o voto acabou. É para todo mundo ver que o voto tinha acabado. Então, raspava a cabeça. Então, aí eu vou ler lá. 23. Queremos que você faça o seguinte. Temos aqui 4 nazirenos, que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo, não à igreja, ao templo e participe da cerimônia de purificação. Isso aqui é uma cerimônia que a gente encontra em Números, na lei de Moisés, em Números capítulo 6, versículo 1 até 21. Tem toda a cerimônia de purificação nazireno. Eu não sei exatamente como falar. Paga as despesas para realizar o ritual de raspar a cabeça. Tinha que pagar
para esses homens, para esse pessoal, para fazer todo esse ritual, essa cerimônia. Então, era muito caro. Eu pesquisei, seria como hoje, por exemplo, milhares de reais. Não era uma oferta. Era muito caro pagar esse negócio de cerimônia. Então, todos saberão, porque se raspou a cabeça, que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Porque ele estava falando que ele estava pregando de abandonar para ele não ser morto. Então ele falou, então faz isso, que é um ritual judaico, e vai fazer isso para mostrar para todo mundo, se raspa a cabeça, para mostrar para todo mundo que você é um judeu. Você não é bem cristão, ou somente cristão, mas que você pratica em primeiro lugar a lei judaica, em primeiro lugar. Quando aos convertidos gentios, e que você cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta, quando ele tinha ido para o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. É que eles tinham falado, Pedro e Tiago, que devem fazer aquilo que pedimos, porque eles tinham feito uma carta, abster-se de comer alimentos oferecidos aos ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. A gente lembra que era isso que eles tinham falado a Paulo, antes de ir embora, pode continuar, vai evangelizar os gentios, e não coloca um jugo muito pesado em cima deles, eles não precisam seguir a lei judaica, mas que eles pelo menos seguem essas coisas. Os gentios, quer dizer que eles faziam essa diferenciação drástica ainda entre os judeus e os gentios. Os judeus poderiam se converter, mas eles deveriam ainda seguir a lei judaica para não ser mortos. Certo? Aí, mas mesmo agindo assim, não bastou. Eles prenderam a Paulo. No dia seguinte, Paulo se purificou, junto com aqueles 4 homens, e entrou no templo. Ele não poderia, ninguém poderia entrar no templo se não fosse judeu. Declarou quando terminaria os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Então, ele entra no templo e falou, agora eu fiz a purificação, lá ele não está escrito, mas ele tinha feito por 7 dias, bom, está escrito depois logo. Por 7 dias, ele falou, eu fiz por 7 dias, então lá eu vou me raspar a cabeça. E estando os 7 dias quase no fim, então não estava no fim, talvez no 5º dia, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Ele não estava com a cabeça raspada ainda, hein? Porque tinha feito um voto de 7 dias, vamos supor que era o quinto não está escrito, mas era quase o final, por ser o 6º. Os caras que vieram lá das igrejas da Ásia, Éfeso, etc., lá em cima, eles, era da Ásia, província da Ásia, viram Paulo no templo com o cabelo, tudo normal, então falaram, é ele que está incitando todo mundo lá, na Galácia, em Éfeso, em toda a Ásia, de abandonar o judaísmo. É o que teimava Tiago, ele falou, eles vão chegar, eles vão saber, então faz isso, eles vão saber. Vieram, agarraram-no, gritando, homens de Israel, ajudem-nos, este é o homem que fala contra o nosso povo, judeus. Em toda parte ensina a todos desobedeceram as leis judaicas. Não era bem assim, é o que eu já falei. Você quer falar? Não sei, mas eu acho que tem muitas coisas tão importantes que devemos parar para poder fazer mais uma. Não, isso aqui é um estudo bíblico. Então, porque senão não vou chegar. Fazer a não, é aqueles que não estão. Não, está gravado, né? Achei muito. Sim, mas é por isso que a gente está gravando. Entendeu? Não tem problema, não. Até melhor, porque a gravação do culto a gente pode ouvir várias vezes. Quem participa aqui, depois, às vezes, talvez, nem
assiste mais. Então, o que passou, passou. Agora, quem não assistiu e assiste a gravação vai poder, com o tempo... É verdade que tem muitos assuntos muito importantes. É importante entender isso. Então, para continuar, né? Eu vou retomar lá do 28. Gritando: homens de Israel, ajudem-nos. Este é o homem que fala contra o nosso povo. Em toda parte ensina a todos desobedecerem as leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. A profanação do templo era quando se pegava um não-judeu que entrava dentro dessa área do templo e que não ficava no pátio. Era uma profanação que era a pena de morte instantânea. Se era encontrado no templo, não estou falando de sinagoga, se era encontrado no templo um judeu que não um gentio que não era judeu, os judeus podiam apedrejar na hora. Você queria falar? Não. Podiam apedrejar na hora, era a pena de morte instantânea. Então, ele estava falando que ele tinha trazido gente lá dentro, não era gente, era o... Eu esqueci o nome. Junto com ele, judeus fala contra o templo e até profana esse santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, que era esse gentio que ele estava falando, que ele estava entrando lá dentro do templo. Um gentio de Éfeso, hein? E concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Então eles nem viram, mas tinha encontrado com ele o Trófimo, que era de Éfeso, onde Paulo passou 3 anos. Aí eles deduziram, já que o Trófimo está ali, o Paulo está dentro do templo, ele já trouxe ele lá dentro também. Ele não é judeu, não. Ele é um gentio lá de Éfeso. Toda a cidade se agitou contra... A partir daí que eles queriam matar o Paulo, os judeus. Mas como a profecia do Senhor tinha falado que ele não seria morto, ele não falou isso textualmente, mas falava que ele ia sofrer, ser acorrentado, ser preso. Então ele não foi morto. Realmente o Senhor o guardou da morte. Toda a cidade se agitou com essas acusações. E houve um grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo. E imediatamente foram fechadas as portas. Você vê que eles pegaram Paulo e o arrastaram para fora. Mas tudo bem, ele era judeu. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em reboliço. Então, o oficial se chamava coorta, né? Ele era oficial de uma coorta, que são 1000 soldados. Né? Eles falam de um regimento aqui, mas o verdadeiro nome é coorta, é uma coorta de 1000 soldados. Nesse mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximaram, pararam de espancar o Paulo, os judeus. Né? Então o comandante o prendeu e foi aqui que a profecia agora está se cumprindo. O prendeu e mandou que o amarrasse com 2 correntes. Em seguida, e também a profecia se cumpre do Ágabo, hein? Ele tinha amarrado os pés. Em seguida, perguntou à multidão qual era ele, quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo, no meio de todos, que Paulo fosse levado à fortaleza. A fortaleza era uma torre que eles usavam como prisão. Quando Paulo chegou às escadas da fortaleza, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros, carregar, né, para cima da turma,
de levantá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás, gritando: mate-no, mate-no. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: posso ter uma palavra com o senhor? Só que ele falou em grego. Né? Surpreso, o comandante perguntou: você fala grego? Não é você. Agora vê como esses romanos, eles não tinham nem ideia mais de quem era Paulo. Era certamente outro, não tinha mais nada a ver de quando ele mesmo, perseguindo a igreja. Hein? Porque lá, vê quem eles achavam que era Paulo. Oh. Surpreso, o comandante perguntou: você fala grego? Não é você, o egípcio, que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Ou ele estava confundindo o Paulo com um cara que tinha se rebelado. Oh, não é você, o egípcio, um egípcio, que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos. Então, eles não tinham nem ideia de quem poderia ser esse Paulo, hein? Os romanos. Não, respondeu Paulo, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a esta gente. Então, se o dirigente romano estava achando isso, ainda imagina a população de Jerusalém. Eles também podiam pensar isso. E mais ainda quando tinha gente que via lá da Ásia falando que ele tinha falado contra o povo judeu. Então, é por isso tinha gente que falava. Você vê que eles gritavam uma coisa, outros gritavam uma outra, e não conseguiam saber quem era ele, o que tinha acontecido. Porque certamente uma turma estava gritando: esse aqui é o assassino lá, que fez a rebelião, que levou 4.000 no deserto. E outros gritavam: não, esse aqui ele é o cara que está falando mal contra os judeus, o judaísmo. Então, aí o Paulo está pedindo licença agora para explicar quem ele é. Oh, o comandante. Não, respondeu Paulo. Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Tarso era visto como muito erudito. As pessoas iam estudar lá em Tarso. Por favor, permita-me falar com esta gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria, fez sinal ao povo se calar, se calar. Logo um silêncio profundo envolveu a multidão. Ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. Aí eu vou só ler os 2 primeiros versículos do 22. Irmãos e pais, diz Paulo, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando o ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Aí começa toda a defesa de Paulo, que eu não vou, porque é um resumo de tudo que Paulo fez. Hein? Então, Paulo diz: sou judeu, nascido de Tarso, foi criado em Jerusalém. Aí ele vai falando que ele estava perseguindo a igreja. Durante todos esses capítulos vai ser isso. Né? Então, depois ele fala: não, mas sou cidadão romano, então eu tenho dupla nacionalidade. Eu quero ser então julgado, porque eles mesmo assim, depois de ter falado, eles queriam matá-lo do mesmo jeito. Foi um pouquinho como Jesus perante a Pôncio Pilatos. Hein? Ele falou, e depois do mesmo jeito o Pôncio Pilatos falou: então agora, já que ele não fez nada, vocês querem que eu liberte quem? Eles falaram Barabás. Hein? Então é a mesma coisa. Depois que ele falou, então, não, pega ele, mata ele. Então, aí como ele tinha falado para. Aí ele vai falando para o oficial que ele era romano. Aí o oficial fala para ele: mas espera aí, eu paguei muito caro para ser romano, para ter a cidadania romana, para o oficial. O Paulo responde para ele: não, eu não paguei, eu nasci romano, com dupla nacionalidade. Porque o pai dele tinha recebido a nacionalidade, né? Porque ele trabalhava para os romanos muito bem, eles eram muito satisfeitos. Eu tinha pago ele, em parte, com a nacionalidade. Então, ele nasceu com dupla nacionalidade, que era muito mais bem visto que ter comprado a nacionalidade.
Então aí eles começaram a temê-lo, levaram para Roma, então, para ser julgado lá. A gente vai ver no capítulo 28, quando ele chega em Roma, tem várias peripécias na viagem, mas que não muda nada na situação. A gente vai ver no 28, eu quero acabar essa pregação sobre Atos, como último capítulo, o 28, que a gente vai entender como que Paulo acabou a sua vida, ou não tá, a sua morte não está explicado, mas a gente vai ver como que ele acabou vivendo lá em Roma. Ele não foi morto, na verdade. O importante é isso, porque senão a gente poderia pensar, mas então ele foi morto. Então o Espírito Santo mandou ele para a morte mesmo. Não, a gente vai ver até o final do capítulo 28, o Espírito Santo não mandou ele se entregar para morrer. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a igreja, especialmente católica, fala isso, né? Que a gente tem que morrer sem dinheiro, sem nada. Eles profetizam um pouquinho a morte. É melhor você morrer assim. Eles vão fazer essas absoluções para a morte. Não sei, tem umas coisas muito esquisitas. E a gente tem isso em mente, às vezes. A gente não. Eu não. Tem gente que tem. O Espírito Santo poderia nos impelir, como está escrito aqui, para se entregar para morrer para os gentios. E nem poder se defender ou nem poder pregar. Então, isso não ocorre, pelo menos na palavra, aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Certo? Então, vamos orar, agradecer. Senhor, eu te agradeço por esses momentos.